Crianças, parte 2, parte 2. Quem não viu a parte 1, veja, lá tem bastante coisa que eu revisei, principalmente de óxidos. Vamos ver a primeira questão. Se eu conseguir passar o slide, passei. Uma questão de solubilidade bastante padrão. É um experimento de química. Foram adicionados em um becker 400 ml de água de densidade 1 grama por ml, ou seja, 400 gramas de água. Em temperatura ambiente, então tem um becker, vamos desenhar um becker muito mal desenhado, 400 gramas de água. E uma certa quantidade de sacarose até formar solução saturada com corpo de fundo. Teve excesso. Qual a temperatura disso? Não sei. Não me deu. Ambiente, 25. Pode ser, mas não tem necessidade. Essa mistura foi aquecida até a completa solubilização do sólido. Opa, aqueceu, o sólido dissolveu. Formou uma solução saturada. Isso aconteceu quando a mistura atingiu 55 graus Celsius. Dissolveu tudo, o que já estava dissolvido, mais o excesso. Certo? O experimento prosseguiu deixando a solução resfriar. Resfriou até que ela voltasse a 30 graus Celsius. Quando volta a 30 graus, a solubilidade do açúcar diminui. E se o açúcar diminui, parte do que estava dissolvido cristaliza. Parte continua dissolvido. Certo? Os dados de solubilidade nas duas temperaturas são apresentados na tabela abaixo. A massa dissolvida na solução a 55 graus e a que está cristalizada a 30 são... Bom, quanto que está dissolvido aqui? Eu tenho o coeficiente de solubilidade a 55 graus. Eu sei que 273 gramas de sacarose saturam 100 gramas de água. 400 gramas de água saturam X, são saturados por X. X 4 vezes, né? Só cortar o zero aqui. Isso vai dar 1092 gramas. Já estamos com meio caminho andado. Agora, eu quero descobrir quanto cristalizou. Não tem uma regra de 3 que me diga quanto cristalizou. Eu consigo descobrir quanto que permanece dissolvido. O coeficiente de solubilidade não é o que cristaliza, é o que dissolve. Eu continuo com os mesmos 400 gramas de água, que estão dissolvendo quanto de sacarose agora? Só mudar o coeficiente. 219 gramas são dissolvidos em 100 de sacarose, são dissolvidos em 100 gramas de água, 400 gramas de água, são saturados por X de sacarose, 876. Isso é o que está dissolvido de sacarose. Quanto que cristalizou? A diferença, mas você não precisa nem fazer conta, porque ele falou que cristalizou 876 ou 216. 876 permanece dissolvido. Então, cristalizaram 216 gramas. Se você fizer a conta, 1092, que é o que tinha dissolvido, menos 876, que é o que permanece dissolvido, você vai ver que, milagrosamente, estão os 216 gramas cristalizados. Certo, amores? Vamos para a próxima? Cálculo estequiométrico. O carbeto de alumínio pode ser preparado empregando-se o carbono na forma de grafeno e o alumínio em pó. A reação ocorre de acordo com a equação. Você deu uma sorte nessa questão, porque ele já te deu balanceada. Aí, Guerra, você acha que eu não dou conta de balancear isso? Acho que dá. Só que eu acho também que você confunde quando ele te dá dados de um cálculo em mols. Por que eu me confundo, Guerra? Porque você quer usar isso aqui. Você quer pôr o 9 aqui. Se ele não tivesse dado o coeficiente, a tendência do aluno é botar o que ele falou que usou como coeficiente. Não pode. Não pode. Não pode. Vou até apagar. Não pode. Eu tenho que fazer o meu balanceamento e depois usar os dados para saber se tem ou não excesso. Então, o que acontece? 4 mols de alumínio reagem com 3 mols de carbono, formam Al2C3 sólido. Então, a proporção é de 4 mol para 3 mol. Eu posso usar isso aqui no singular ou no plural, já eu te conto por quê, para 1 mol. Eu tenho 9 mols de alumínio para 9 mol de carbono.
Aqui está escrito 9 mol, mas eu tenho que ler 9 mols. Você esquece essa questão. Momento da informação. Você lê isso aqui, 20 grama ou 20 gramas? Isso aqui é uma unidade. Não existe plural para unidade. Você não vai escrever 20 GS, por favor, nem 2 horas. Isso aqui está errado. 2 horas. 2 horas. Certo? 1 hora. 1 hora. 32 horas. 32 horas. 600 gramas. 600 gramas. Você lê no plural. 1 grama. 1 grama. Não tem plural para a unidade. Apesar de não ter plural para a escrita da unidade, na hora de lê-la, eu leio no plural. Você não fala assim, 600 grama. Aqui é a mesma coisa. Isto é a unidade. Só que a palavra, o substantivo, tem plural. E eu posso usar o substantivo aqui. Nada importa de você querer vir aqui e escrever 600 gramas. Aí você vai pôr no plural, porque agora não é mais uma unidade, é um substantivo. Então nada me importa, não impede de vir aqui, ó. Aí você vai falar, nossa, o Gerba está pondo plural em unidade. Não, eu estou usando substantivos. Voltando para o meu cálculo. Como é que eu descubro quem está em excesso? A minha dica é pegar o que você está tentando usar e comparar com a receita. Aquele que estiver em maior proporção em relação à receita, lembrando que a receita sai do cálculo estequiométrico, sai da estequiometria da reação, melhor dizendo. Aquele que estiver em maior proporção é o em excesso. Aqui eu tenho 9 para 4 e aqui eu tenho 9 para 3. Aí se você é ruim de fração, nós teremos um problema. Que fração é maior? 9 terços. 9 quartos é menor que 9 terços. Então, a proporção 9 quartos é menor. Então, 9 quartos, o alumínio, que está em uma proporção menor do que o carbono, é o meu reagente limitante. Esse indivíduo está em excesso, não gosto dele, excesso não serve para nada. Então, eu já descobri que o alumínio é o limitante. Agora, eu preciso descobrir quanto formou. Qual que é a proporção? 4 forma 1, 9 forma X. 4 mols para 1 mol vai dar o mesmo 9 quartos, tá? 9 mols para X. X de quem? De carbeto de alumínio. Dá 9 quartos, que não é 4. Não são 4. Não pode ser 4, você não precisa fazer a conta. Dá 2,25, acredita em mim. Bom. Ou 2,25 mols. Mais de 1, correto? Moleza. Moleza. Olha como a questão de não poder usar os coeficientes, os dados em mols como coeficiente, vai facilitar a próxima questão. Espero eu. O resultado na análise elementar por combustão realizada com alceno revelou que a queima de 2 mol desse composto deu origem a 4 mol de água. Aí o cara vai lá e põe 2 mol de alceno, 4 de água. Até acerta a questão, porque não tem excesso. Se tivesse, você estava morto. O que eu sei é que o alceno, aí entra, eu falei que a prova era bastante conteudista. Qual que é a fórmula geral de um alceno? O dobro. Lembrando que te tem uma dica. Cada dupla faz eu perder 2 hidrogênios. Uma tripla faz eu perder 4. Um ciclo faz eu perder 2. Da minha fórmula máxima. E qual que é a minha fórmula máxima? O dobro mais 2. O alceno, tem uma dupla que fez ele perder 2 hidrogênios do máximo. O máximo não é o dobro mais 2? Perdeu 2 hidrogênios. Isso aqui é para ser um N, tá? CnH2n. Isso é um N. Vou apagar porque está muito feio. Deixa eu pegar a borracha aqui. Vou apagar e escrever de novo. Vou pegar a caneta aqui. Caneta. 2N. Combustão. Toda combustão dá o quê? Se você falou CO2 e água aí na sua casa, errou. Dá óxidos do combustível. Que neste exemplo serão CO2 e água na combustão completa. Porque o meu combustível só tem carbono e hidrogênio. Ah, e aqui eu vou pôr um 2. Não vai, não vai. 2 é o que ele queimou, não é o balanceamento. Qual que é meu balanceamento? A dica de balancear combustões. 1 mol do combustível forma quanto de CO2? Aqui eu tenho quantos carbonos? N carbonos. N CO2. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? 2N hidrogênios. Então tem que multiplicar aqui por N, porque 2 vezes N, 2N. Aí eu descobri
que a proporção alceno água numa combustão completa é de 1 mol do alceno para 2 mols de água. Para N mols de água. O balanceamento está me dando isso. Borracha, 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 borracha. Para N mols de água. Isso eu descobri. 1 forma N de água. Ele me contou que usou 2 mols de alceno. Então, alceno, alceno. E formou 4 mols de água. Mol de água corta com mol de água, mol de alceno corta com mol de alceno. Meu N é igual a quanto? 2. Achei o valor do N. Então, a fórmula do meu alceno é C2H4. Agora ele quer saber se tem isomeria cis e trans. O alceno C2H4 ele é assim. O que eu preciso para ter isomeria, que eu não gosto de chamar de cis e trans e sim de geométrica? Dupla entre carbonos ou ciclo, não tem um ciclo, que é um alceno, com ligantes diferentes de cada lado. Os ligantes são iguais. Então, ele não apresenta isomeria geométrica e a fórmula C2H. Nessa aqui, uma questão típica de deslocamento de equilíbrio, não tão simples, exige bastante atenção do aluno. Ele me dá uma reação de equilíbrio, vou ficar lendo aqui, nós temos que resolver a questão, e ele me dá uma informação, que o aumento da temperatura, nesse sentido, a temperatura está aumentando. Eu estou lendo de cima para baixo. O aumento da temperatura fez com que o K, a constante de equilíbrio, diminuísse. Ela era da ordem de 10 a 24 e a 10 a quarta. Então, o aumento da temperatura diminuiu Kc. Vamos anotar isso aqui? O aumento da temperatura diminuiu Kc. Como que diminui Kc? Kc é proporcional aos produtos e inversamente proporcional aos reagentes. Se você não organizar seu raciocínio, nessa sequência não tem decoreba que te ajude. O Kc caiu, porque caiu o produto. Qual a dedução, então? Que quando eu aumentei a temperatura, eu gosto de fazer questões de deslocamento de equilíbrio assim, ó. Quem é meu aluno sabe. Eu tenho ação, reação e consequência. A minha ação foi o aumento da temperatura. A minha consequência foi a queda de produto. E a minha informação que eu tenho que trazer comigo para a prova é que quando o produto cai, é porque o equilíbrio está sendo deslocado para cá, nos reagentes. Então, eu estou desfavorecendo a reação. Então, eu aumentei a temperatura, o produto caiu, esta foi a informação dada, de modo indireto, mas a informação dada, já que Kc e produto são diretamente proporcionais. Isso implica que o equilíbrio está sendo deslocado no sentido dos reagentes. Então, o aumento da temperatura desfavoreceu o sentido direto, que quando ele fala a reação é favorecida, desfavorecida, ele está me perguntando direto. Então, o aumento da temperatura desfavoreceu o direto, favoreceu o inverso. Certo? Agora, outra informação que eu tenho que trazer comigo. Eu sei que o aumento da temperatura favorece o endo, independente dele ser direto ou inverso. Então, dá para deduzir que o sentido inverso é endotérmico e o sentido direto é exotérmico. Agora, você pode fazer uma confirmação da sua dedução, indo no sentido normal da maioria das questões. O aumento da temperatura, o que eu sei de cor? Favorece o endo. O endo é o sentido inverso. Então, quer dizer que eu desloquei para o inverso. Quando eu desloco para o inverso, cai produto. Cai produto, se foi por culpa da temperatura, cai o Kc. Lembrando que o Kc só muda com a temperatura. Então, as minhas deduções são compatíveis. Aumentei a temperatura, desloquei para o endo, que é o inverso. Quando eu desloco para o endo, diminui produto, diminui Kc. Então, trata-se de uma reação. Quando ele não fala se direta ou inversa, é implícito que é a direta. A inversa é endo, a direta é exotérmica. Favorecida. Favorecida. A direta é favorecida pela queda da temperatura. Agora, nessa formação, outra pergunta. A formação do gás SO3, então, de novo, quer deslocar para o produto, é favorecida
Pelo que da pressão? Qual é a definição de deslocamento de equilíbrio por pressão? Aumentou a pressão em um sistema envolvendo gases, eu desloco no sentido do menor volume molar, ou seja, do menor número de mols gasosos nos coeficientes. Eu tenho 3 mols gasosos no reagente, 2 mols. Isso é uma proporção. Quanto eu tenho, não sei, mas proporcionalmente eu tenho. Na verdade, o ideal é dizer 3 volumes molares contra 2 volumes molares. E eu sei que o aumento da pressão desloca no sentido do menor volume molar, do lado que tem menos, falando vulgarmente. Então, vai deslocar no sentido direto. Então, ela é favorecida, o sentido direto, ela é favorecida pelo aumento da pressão. Questão muito boa. Questão padrão de deslocamento de equilíbrio, mas com perguntas feitas de uma maneira que pode levar o aluno à confusão. Para mim, a melhor questão da prova. Terminamos assim, então, a segunda parte 2. Lembrando de curtir, compartilhar, visitar meu Instagram, Mergulhando na Química, certo? Vou postar já também a parte 3.